projetos culturais são formados de várias ideias, várias iniciativas que compõem o que chamamos aí de impacto social, né? Eles geram, além do impacto social, impacto econômico, impacto positivo na vida de muitas pessoas que estão integradas a eles. Então, assim, hoje eu trouxe uma convidada que vai falar de um tipo de projeto cuja demanda tem aumentado cada vez mais. Eu tenho visto cada vez mais editais atrelados à infância. Comecei na área de projetos há mais de 20 anos e nunca vi essa avalanche que está tendo de editais, de oportunidades, de chamadas, inclusive chamadas públicas, chamadas privadas, voltadas para a infância. Eu estou com a Sara Dalvi. Sara, seja bem-vinda aqui ao nosso canal. Sara é especialista da infância e ela desenvolve várias ações há mais de 10 anos, especializadas em crianças. Sara, tendo em vista esse aumento, essa demanda, né, para projetos voltados para a infância, o que você me diria, assim, em que medida é importante falar de projetos para a infância? Por que as crianças precisam ser inseridas nos projetos? Olá pessoal, todo mundo bem? Espero que estejam todo mundo bem. Na verdade, eu acho assim, Camila, que projetos para a infância hoje deveria ser uma das maiores prioridades, porque a gente está perdendo a nossa infância. Literalmente, a gente está perdendo as nossas crianças para a tecnologia, para o consumo excessivo de coisas que não são muito saudáveis. A gente está tendo cada vez mais crianças mais adultas, não só nas condições físicas, né, mas também nas condições mentais. Então a gente sempre brinca, a criança não namora. Isso é uma das pautas mais difíceis assim, para gente falar sobre a infância, né, em si, o que as crianças estão consumindo de fato. Então, assim, essa questão de executar projetos para a infância, ela também é muito nessa necessidade de resgate daquilo que é de fato puro e simples, que é a infância. Sim. E aí, até sagrado, sim, né? Porque é a primeira fase da vida. É uma fase tão primordial, assim, que as crianças precisam viver, precisam ter contato com a natureza, precisam interagir com outras crianças, precisam brincar, literalmente brincar e consumir o que é saudável. Não está sendo assim, está sendo uma grande dificuldade, para falar a verdade. A gente está vendo cada vez mais crianças mais ansiosas, estressadas, impacientes. Então, assim, a gente precisa também desacelerar. E aí, quando a gente fala de cultura, cultura é arte, sabedoria, alegria. Então, tudo que a gente puder fazer relacionado a isso para resgatar aquilo que é de bom para as crianças, a gente está tentando. Já fazem alguns anos que a gente está tentando. Sara, você é pioneira, né? Inclusive no estado aqui do Espírito Santo, em falar de projetos. Quando a gente fala de projetos, pessoal, eu estou falando de uma ideia formatada para aqueles que estão me ouvindo ou assistindo, que não sabem exatamente. Eu estou falando de um projeto que é uma coisa estruturada, tá? É um plano de trabalho onde existem ali ações, uma planilha de custos, atividades programadas, mídia incluído, várias coisas, né? E quando a gente fala de projetos voltados para a infância, eu falo somente do brincar, né? Esse trabalho que você faz de forma tão linda, tão acolhedora, projetos que levam a criança a brincar, ou eu falo também projetos de proteção ou alguma coisa ligada à saúde? O que você me traz desse mundo de projetos infantis? Na verdade, é uma junção de todas as coisas, assim. Todas as vezes que eu tento executar um projeto, eu tento pensar na questão socioemocional, na questão sociocultural ou ambiental. Então, a gente tem o programa Ecos do Interior, que ele nasceu de um projeto que era para trabalhar a comunidade no torno, o pertencimento da comunidade, o desenvolvimento turístico, da formação e também uma atividade
extra curricular para as crianças, que era foi a apresentação do Cineclube, então tinha lá a questão informativa, que falava sobre a questão do lixo, falava sobre a questão das abelhas, a importância das abelhas para o ambiente, para o ecossistema e tudo mais. E essa foi a primeira ação do Ecos. Para crianças. Qual e para os comunidade? adultos. São Vicente. São Vicente, aqui em Cachoeira de Itapemirim. Esse é um distrito rural, afastado Sim. praticamente 30 quilômetros. Então, eu imagino que essas crianças não tenham tanto contato com projetos culturais, o que foi bem válido, né? Na verdade, eu falo muito do Ecos, mas é porque eu sou do interior. Então, assim, eu nasci no interior, graças a Deus, fui muito bem criada. Tive uma infância maravilhosa de subir em árvore, comer fruta do pé, brincar com terra, barro, chuva, com os meus amigos. Delícia. Então, assim, eu tive essa oportunidade e eu sei que hoje algumas crianças não têm, né? A gente tá tendo cada vez mais cidades de pedra. E aí, e com menos árvores, com menos exposição ao meio ambiente e tudo mais. Então, assim, eu tenho essa criação, mas ao mesmo tempo também eu tive uma infância em que eu não tive muito acesso a atividades artísticas. A gente sabe que o interior é difícil, a gente precisa pensar também na situação da administração pública. Às vezes a administração pública não dá conta de todas as coisas. Sim, né? Sim. Até de grandes cidades, né? Quando a gente fala até título de periferia, sempre ficam assim, muitas vezes, fora do acesso cultural. Sim. Pela distância, né? Essa é a realidade da maior parte do Brasil. E a gente que é do interior, a gente acabava não acessando muito essas atividades artísticas. Então, o Ecos, ele nasceu da intenção de levar atividades artísticas, culturais, ambientais para o interior. E aí a gente percorre alguns distritos, algumas comunidades rurais, desenvolvendo ações. E ele tem caráter, agora ele tomou um caráter de programa, então dentro desse programa eu consigo realizar a ação de teatro, ação de cinema, a ação de grafite, a ação de outras apresentações culturais, artesanato, eu consigo incluir tudo dentro desse programa e o critério dele é que ele seja executado principalmente ou prioritariamente em locais do interior, locais afastados do centro. Da área rural. Isso. Eu gosto sempre de falar que eu demorei 25 anos para entrar dentro de um teatro. E a minha filha, 25 anos. E só entrei quando fui servidora do município. Foi minha primeira vez participando de uma ação e trabalhando ao mesmo tempo. Mas a minha filha, que tem 6, já circulou em todos os centros culturais e já participou de todas as manifestações possíveis artísticas. Então, assim... Aí, quando a gente coloca o filho na jogada, a gente parece que ganha ali um motivo extra para trabalhar. E é sobre agora a sua filha que eu quero falar. Pessoal, o programa Ecos do Interior nasceu de um projeto que virou um programa, virou uma coisa tão grande, mas tão assim... sistematizada para avançar outras comunidades rurais, outras cidades até, né? Porque a Sara colocou um ingrediente fundamental, ela deu uma, vou botar aí, né, uma cereja nesse bolo, que foi atrelar as atividades culturais junto com o patrimônio imaterial, né, que faz parte aí do eixo cultural brasileiro. E exatamente trazendo referências de uma riqueza cultural, que é a riqueza do Brasil, do Bumba Meu Boi. Né? Eu cresci numa cidade do interior, também a cidade de São Mateus, no norte de Capixaba, cuja cultura do Bumba Meu Boi era muito difundida. Hoje está mais tímida, existe, né? Em algumas comunidades rurais também. E o Bumba Meu Boi, ele aqui na atividade da Sara, no projeto da Sara, foi reverberado num pequeno boizinho. Conta essa história. Um boizinho derivado do patrimônio imaterial reconhecido, né, no Brasil, aqui no sul do estado também, através da cidade de Muqui, que tem o boi pintadinho. E o boizinho do Ecos do Interior ganhou até um projeto. Sara, como inserir o patrimônio imaterial para as crianças? Né? Eu fui uma criança também que eu tive um pouquinho de medo do boi, das folias de reis. Como você conseguiu essa proeza e fazer com que as crianças de hoje ganhassem, se simpatizassem com uma coisa tão rica que é o patrimônio cultural e material brasileiro? Fala um pouco sobre. Assim,
depois que a gente vira mãe, a gente fica meio doida, né? E a filha ainda parece que nasceu com a veia cultural, né? A bicha é artista. Mas o que acontece? Eu sempre trabalhei com... Na verdade, eu também sou um pouco artista. Assim, a questão do artesanato, ela sempre foi muito presente em mim, desde a minha mãe também é. E eu sempre gostei disso. E aí eu virei mãe. E aí depois que eu virei mãe, tudo é pro filho da gente. A Ana Clara, ela sempre vai ser o meu time para todas as coisas que eu fizer, assim, que eu faço. Eu sempre vou... A baliza. Eu primeiro vou consultar ela, vou ver se ela gosta, se ela curte, se é interessante, se eu vejo que ela aprendeu alguma coisa com isso. E aí depois eu faço com outras crianças. Mas o boizinho nasceu por quê? Eu tinha medo de cultura popular. E eu sempre vou falar isso todas as vezes, porque eu acho que falta de informação é uma coisa que a gente precisa difundir também, quando a gente não tem informação. Gera até discurso de ódio, né? Sim, exatamente. Então, assim, eu sempre tive... Eu tive uma criação religiosa muito forte, e eu sempre tive desconhecimento e medo das manifestações de cultura popular, até ir parar na Secretaria Municipal de Cultura. E por isso, ser servidora do município. Gente, então é a primeira vez que eu vejo que o município também educa. Sim, educa, e funcionários que tenham conhecimento educam mais ainda. Eu preciso aqui fazer menção a uma pessoa que é uma querida, que na verdade 2 pessoas, né, que são entusiastas da cultura popular, assim, que falam muito sobre isso, que é a Maria Elvira e seu Rogério, que foram meus companheiros na Secretaria de Cultura, além dos outros também, óbvio, e foram quem me ensinaram muito sobre folia de reis, sobre caxambu, bate-flecha, boi pintadinho. Então, assim, eu aprendi a entender como que era a cultura, gostar, depois que eu conheci eles, que me pegaram, me botaram sentadinho na cadeirinha e falaram, olha, não é isso, é isso, isso e isso. E foi daí que nasceu a minha vontade de trabalhar também cultura popular. E Ana Clara não é diferente, né, gente? Assim, eu com todo o meu receio, assim, participava das ações, mas eu sempre levei Ana Clara. E aí, desde os 2 anos, ela falou assim, mãe, eu sou apaixonada pelo boizinho. E a gente levava ela pro cortejo do boizinho no carnaval. E ela queria montar no boi, e ela queria passar a mão. E eu lá com aquele meu medo, assim, de Você vê que a pureza da criança já compreende o valor da arte, né? E se aquela criança ela não foi encaminhada para essa educação, que eu falo que a educação patrimonial ambiental, que mistura, né, tem toda a questão ambiental envolvida também, ela pode crescer com ódio, com discurso de ódio gratuito. Por que ódio? Falta de informação, né? E aí ela perguntava por que estava acontecendo aquilo, o que significava, e aí a gente foi explicando, e todo ano aquele negócio, eu gosto, eu quero. E ela pediu um boizinho de presente. Mamãe, eu quero um boi. Eu falei, meu Deus. Mamãe, eu quero um boi, eu quero um boi também. E aí eu falei, então, mamãe vai fazer um boi pra você. E aí eu criei a historinha do boi dela. Primeiro eu fiz a historinha. E a história se passa na minha comunidade, que é onde eu nasci, onde eu fui criada, que é aqui na Tijuca. É a história de uma menina, filha de um fazendeiro, que ambos moram no Alto da Pedra, próximo à Pedra do Caramba. E aí... Pedra do Caramba é um monumento natural. É um monumento natural, mais guardado, assim, aqui na cidade de Cachoeiro de Itapemirim. E a história é que nasce um boizinho na fazenda, um bezerro, ela ganha esse bezerro, dá o nome de Soberaninho, e ela é um amigo fiel dela, brinca todos os dias, lava a coxa da comida e tudo mais, e num momento a fazenda entra em escassez de água, de alimentos, e o pai precisa se desfazer de parte dos animais, precisa estar cogitando vender a fazenda, e ela escuta a conversa e foge com o boi, porque ela acha que o pai vai vender o boi dela. Uhum. E foge em direção à pedra. E aí ela cai num buraco, e aí ela é salva pelos gritos do boi, né? O pai, na hora de encontrar ela, sai procurando, desesperado no meio da noite, encontra ela porque o boi tá mugindo, né? Sim. E aí, graças a Deus, nada, né? Acontece nada, eles voltam, ela fica conhecida na região, o boi também, as pessoas vão lá tirar foto e tudo mais, e isso desperta o interesse de ladrões, né? De bandidos que querem roubar o animal para vender, querem assaltar a fazenda.
E aí numa dessas, durante o assalto, o boi vai, meio que entra na frente do fazendeiro, assim, e acaba morrendo com um tiro. E aí aonde ele morre, ele se desfaz no solo, vira estrela, e aí ela promete que em toda a festa de São João ela vai comemorar a história do amigo fiel dela, que é o boizinho. E aí toda São João ela cria um boizinho a próprias mãos e festeja no São João com o boi pintadinho dela. Aqui no Espírito Santo a gente tem a tradição do boi pintadinho, que é uma derivação do Bumba Meu Boi, né, na verdade. Em várias regiões ele tem outros nomes também. Só que aqui no estado a gente tem mais o boi caveira, né, que é aquela imagem da face do boi, assim, aquela estrutura de caveiro, chifres mais altos, luzes nos olhos, que é uma coisa que assusta um pouco. Então, para trabalhar com criança, a gente não pode assustar. Então, como que eu vou ensinar? Como que eu vou chamar as crianças para perto? Vou ensinar sobre uma tradição assustando. Então, o que eu fiz? Criei o boizinho mais familiar, assim, algo mais intimista, fantasia, né? Mais bonitinho. Mantendo a tradição do boi pintadinho, mas uma coisa mais infantil para que eles não se assustassem, até porque eles são pequenininhos, né? Então, assim, eu conto a história. Na verdade, eu fiz o livrinho e fiz o boizinho, dei de presente. Ela comemorou, achou massa. E aí nasceu o projeto. E aí eu falei, funcionou. Então, acho que agora pode ser um projeto. E aí, porque ela começou a contar para os amiguinhos da escola, que ela tinha um boi, que ela tinha um livro. E aí os amiguinhos ficavam curiosos. E aí eu escrevi o projeto. Aprovou a primeira vez na Lei do Braga, aprovou a segunda edição. Aí aprovou na Aldir Blanc. E aí tá indo. E chegamos na chamada Cultural Vale 2024. Aprovados pela Lei Rouanet. Exatamente. Fantástico. Na sétima aprovação do Boi Pintadinho de Soberania. O Boi que agora já vai começar a circular em outras cidades. Já nasce um sucesso na área de projetos. Inclusive com produção de livro para distribuição gratuita, produção de animação, produção de clipe, porque ele ainda tem isso, ainda fiz a música própria. Gente, o Boi que vira estrela, que é um projeto fantástico. Ele tem que ter música, tem que ter trilha sonora, tem que ter vídeo, tem que ter uma série de coisas. E foi isso, fluiu, e ela tá achando o máximo, e eu também. Eu acredito até que posso até pedir licença, porque eu conheço o seu trabalho há bastante tempo, dizer que você nessa área de patrimônio imaterial vai descobrir novos folguedos, certamente, por ser também educadora patrimonial, pode atrelar uma série de coisas ligadas ao patrimônio, né? Coisas ligadas ao próprio patrimônio natural, à natureza, com o qual você converge muito bem seus projetos. Esse é só o início de vários outros que virão. Sara, antes da gente finalizar, eu queria que falasse um pouco da produtora, essa mulher que causa impacto nos seus projetos, traz tanta felicidade para as crianças, né, do meio rural, do interior. Fala um pouco dessa sua trajetória, são mais de 10 anos atuando com arte-terapia com crianças, produção cultural de forma variada também, né? Assim, eu nasci com habilidades artísticas. Então tá, já nasceu artista. Assim, a questão do artesanato é uma coisa que é a minha paixão, assim, literalmente. Eu acho que muito também eu aprendi com a minha mãe, do que eu sei fazer. E aí já tenho, eu acho que 17, 18 anos, teve épocas em que isso já foi meu único rendimento assim, financeiro, a questão do artesanato. E sempre fiz. E sempre participei de ações. Mas, especificamente na área de projetos, eu devo ter uns 7, 8 anos, assim, executando. Mas antes disso, eu já participava de ações com mobilização, parcerias. E aí, de uns 5 anos pra cá, que veio a especialização para criança. Assim, eu tenho feito cursos, me formei em arte-terapia. Também ótimo caminho até para porque arte-terapia. É a minha área. Eu sou apaixonada por criança desde antes da Ana, depois da Ana muito mais. E é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer. Então, a minha primeira formação foi o direito. O que dá uma base fantástica para essa área de projetos. Sou formada em direito já fazem 9 anos.
Mas assim, é uma coisa que eu gosto ainda, mas criança é a minha paixão. Então, assim, todos os projetos que eu executo, eu sempre penso nas crianças e como eu gostaria que elas se sentissem. E isso também é muito de como eu fui, da criança que eu fui, assim. Que você é ainda, porque nós somos, né? Tá só guardadinho aqui dentro. E aí eu sempre penso em como elas se sentiriam executando aquelas ações. Então, eu terminei, fiz o direito, exerci pouquinha coisa, e aí fui para a área da criança. Comecei a cursar pedagogia, fiz algumas pós-graduações relacionadas à criança, fui para arte terapia, e agora tenho feito outros cursos para complementação também de atividade, para instrução, para trabalhar muito sobre essa questão do brincar livre, da valorização da infância. Com atenção ao que você faz. Específica também às crianças que necessitam de uma atenção maior, às crianças portadoras de deficiência. Isso que eu já ia tocar nesse assunto, porque você trabalha com muitas crianças, né, com síndromes, né, em doenças raras. É importante frisar, pessoal. Porque precisa ser acessível para todo mundo. Exatamente. Né? E aí a gente também precisa entender quais são as necessidades deles, para que eles também possam participar da melhor forma possível, assim, para que eles se sintam acolhidos também nos projetos. Então, é isso, assim. Sara, você trouxe aqui inspiração. Quem está em casa, às vezes, tem ali, já faz um trabalho de arte nas escolas, já faz um trabalho com crianças. Inspire-se você também a escrever o seu projeto cultural, voltar esse projeto, essa ideia para as crianças do seu bairro, da sua região, da sua cidade. Tem mercado, tem empresas que podem apoiar, é só estruturar aquele projeto e colocar aos olhos da sociedade. Certamente dará muito certo, como deu para a Sara. Muito obrigada, Sara. E que nos vejamos em muitas iniciativas, porque eu também me simpatizo muito com o nosso público infanto-juvenil. Forte abraço para você.